Fala galerinha, tudo bem? Eu, professor Anderson Oliveira, mais uma vez para falar de matemática. Especificamente, estamos no estudo da circunferência. Isso mesmo. E na aula de hoje, vamos ver esse conteúdo que é muito importante. Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Isso é demais! Vocês vão perceber que não é tão difícil assim, mas precisa ter um olhar um pouco mais crítico. Então você precisa ser muito observador, muito observadora. E eu sei que vocês são até demais. Vem aqui, olhem só. Posições relativas. Observe, de um ponto em relação a uma circunferência. O que eu tenho que levar em consideração? De um ponto, apenas um ponto. O ponto A, por exemplo, ele é um ponto que está dentro da minha circunferência. Eu chamo ele de ponto interno à circunferência, ok? Olha, o ponto B, por exemplo. O ponto B, ele está bem em cima do contorno do que seria a ideia do círculo. Ou seja, ele está propriamente dito na circunferência. Ou seja, o ponto B pertence à circunferência. Tá, e o ponto C, professor? Aqui, o ponto C, ele é um ponto que está fora da circunferência. Ele é um ponto externo à minha circunferência, ok? Então, tranquilo em relação aos pontos? Ótimo. Agora, vamos ver então em relação às retas e as suas posições relativas na circunferência. Isso mesmo. Observe comigo nessa situação onde eu tenho a reta verde, a reta azul e a reta vermelha. Olha só. Observe. Uma reta, para ser reta secante, grave esse nome porque lá no ensino médio vocês vão precisar muito desses conceitos aqui. Olha só. A reta secante eu chamo de reta S. A reta S, ela toca dois pontos da circunferência. Veja, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Então, ela corta a circunferência. Eu chamo isto de reta secante. Gravou? Reta secante corta a circunferência. Ok? Bom, e a reta tangente? Olha, a reta tangencial, ela passa ali, ó, sob, né, a nossa circunferência, mas tocando em apenas um único ponto na minha circunferência. Então, eu chamo a reta T de reta tangente, a reta tangencial a um único ponto na minha circunferência, ok? Outra coisa importante, nós temos uma outra reta aqui, a retinha verde, que é a reta R. Na reta R, eu tenho a seguinte situação. Nessa reta R, você vai observar que nós temos... Opa, nós temos, olha a coisa mais feia, prof. Nós temos, então, a reta R exterior, ou seja, ela não está, em momento nenhum, encostando em um ponto na minha circunferência. Então, eu chamo ela de reta externa ou reta exterior, ok? Em relação à sua posição da circunferência, ok? Eu acho que vocês compreenderam. Então, vejam, eu tenho reta secante, que toca o quê? Dois pontos na circunferência. Eu tenho a reta tangente, que toca apenas um ponto na minha circunferência. E a reta externa, pá, pá, aquela que não toca nada, ok? Vamos lá, observando então. Propriedade da reta secante. Toda reta secante que é perpendicular, aliás, toda reta que é perpendicular a uma secante e passa pelo centro da circunferência, cruza o ponto médio da corda determinada pela secante. Veja, o que é isso, professor? Perceba, eu tenho a minha circunferência e a nossa reta secante agora com os pontos delimitados ali, ó, o A e o B. O que eu tenho? Perceba que neste momento aqui, nós temos um centro. E esse centro, se eu for prolongar, ele vai estar formando um ângulo reto.
tá? Na minha secante. Então, é só uma observação, tá? É uma propriedade que a gente precisa observar. Ele cria, de certa forma, no raio aqui, ó, antes de encostar, né? Um perpendicularismo, tá? Com a reta secante. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, tá bom? Mas ele vai do centro O até a nossa reta secante, ele acaba criando uma retinha perpendicular bem pequenininha, tá bom? Então, essa é uma propriedade para a nossa reta secante, ok? Isso. E agora, eu tenho a reta tangente. Como eu já disse, a reta tangente, ela toca apenas um ponto na minha circunferência. Então, me ajuda. Observe, toda reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência, no ponto de tangência, ou seja, no ponto que se intersecta. Olha, eu tenho o ponto O e até a extremidade da circunferência nós conhecemos como raio. Muito bem. Então, esse raio, ele vai tocar a reta no ponto tangencial. E esse ponto tangencial é bem aqui, ó, delimitado onde está o meu dedo, tá ok? Bem nessa região, o ponto tangencial. Vejam, ele cria com o raio um perpendicularismo. Professor, o que é reta perpendicular mesmo? É aquela que tem formato aí, forma, né, um ângulo de 90 graus, como esse aqui, por exemplo. Tá bom? Muito importante. Vocês já viram isso com a professora Suelen? Ah, não me engana. Olha lá. Vamos então ao que interessa desta aula. Porque esta aula, gente, ela tem que ser um pouco mais densa de exercício. Você precisa calcular. Você precisa observar os ângulos, ok? Olhem lá. Vamos comigo, então, para o exercício 1. Quero ver quem é que está preparado para interpretar esse problema. Uma reta T é secante a uma circunferência de centro O, com 10 centímetros de raio, indicando por D a distância do ponto O à reta T. Qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Muito bem. Ele disse que o raio é 10 centímetros. Se a reta é secante, qual é o valor inteiro que ele pode assumir? Não sei. Vamos ver. Tenta interpretar um pouquinho e eu já volto com a nossa resposta.
Fala, minha gente! E aí, não entendeu nada? Ah, fica tranquilo que eu também, quando tinha a sua idade, não pegava tudo assim tão rápido. Olha só, presta atenção. O exercício, ele me deu uma reta secante, ok? Essa reta secante, ela tem aqui na sua extremidade um perpendicularismo com o centro, ou seja, O, formando então uma distância D. Se ele disse para mim, ó, observa, se ele disse para mim e para você que o raio mede 10 centímetros, opa, 10 centímetros, ok? Se o raio mede 10 centímetros, ó, o raio, ó, até a extremidade da circunferência. Como nós temos uma reta secante que corta 2 pontos, qual é o maior valor possível que teríamos para este raio? É 10, que ele já deu. Agora, para a minha secante aqui, a distância D, ela pode ser até 9,99 alguma coisa. Sabia? Porque é infinitamente muito pequeno. E o que acontece? Nesse momento, nós queremos um número inteiro. Olha, então, eu tenho um número inteiro mais próximo de 10. E qual é o número inteiro mais próximo de 10? Exatamente. É 9. Logo, a distância maior para um número inteiro, diante do raio que nós temos ali, que é 10 centímetros, será 9, porque a nossa reta secante não poderá aumentar, né, ser maior que o nosso raio. Se for maior que o raio, ou ela se torna igual ao raio, ela se torna tangencial, e maior ela vai ser uma reta externa, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse exercício, que era apenas uma interpretação, certo? Sendo assim, meus queridos, vamos observar agora o exercício número 2. No exercício número 2, nós precisamos observar a seguinte situação. Vejam, olhem o que está dizendo o exercício 2. Oh! Na figura, a reta R é tangente à circunferência. Determine em grau as medidas x e y. Muito bem. Bom, eu sei que a reta R é tangente à circunferência. Show! Se ela é tangente à circunferência, esse daqui é o nosso centro O, certo? O centro até a extremidade forma um perpendicularismo. Consequentemente, nós temos aqui um ângulo. Não vou falar porque você tem que pensar, né? Então, eu preciso encontrar o valor desse ângulo, certo? E o valor do ângulo Y. Mas aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu preciso lembrar que, neste exemplo, existe um triângulo. Agora, qual é o triângulo? Ah, você vai dizer para mim, e eu falo para você depois que você resolver essa questão aqui. Então, agora é com vocês. Vamos lá?
Ei, meus queridos, abençoados da minha vida, fala para mim que conseguiu resolver. Pelo menos o valor de x, vai, fala para mim. Olha, veja, a reta é tangente. Se eu tenho o centro até a reta tangente, formando um perpendicularismo, nós temos então que o valor de x é 90 graus, prof. Isso mesmo, obrigado por falar, viu? 90 graus, isso mesmo. Então eu já vou separar aqui no meu quadro, ok? 90 graus. O valor de x é 90 graus. Bom, eu já sei o valor de x. Se eu já sei o valor de x, preciso buscar o outro valor que ele solicitou. O outro valor solicitado, meus queridos, foi o y. Aí você olha, professor, como que eu vou achar o valor de y? Bom, lembra que o professor comentou? Nós temos um triângulo. E aqui, nesse caso, ele é um triângulo retângulo. Não vai fazer muita diferença, porque eu preciso lembrar com vocês que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos deverá ser igual a 180 graus. Lembra aquela musiquinha? 180, 180, 360. Ah, brincadeira. Bom, as 360 é da circunferência, então tá valendo. Olha, vamos lá. Vamos então identificar. Se eu tenho y aqui e eu tenho aqui, ó, opostos pelo vértice, significa que nesse ponto aqui também vai ser o valor de y. Logo, nós teremos x mais 30 mais y. Tem que ser igual a 180. Vem comigo que eu já preparei. Sabemos então que x mais 30 mais o y tem que ser igual a 180. Nesse caso, meus queridos, x é 90 graus. Já sabemos. E o restante, nós vamos determinar, principalmente, o valor de y. Então, mais 30 graus mais y é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não esquece disso. Bom, então, 30 mais 90 eu tenho 120 graus mais y igual a 180 graus. Desta forma, nós vamos isolar o y. Observe, y será igual a 180 graus e eu vou ter que passar 120 para o segundo membro da equação, trocando o sinal, menos 120 graus. Consequentemente, o valor de y será 180 menos 120, 60 graus. Fechamos. Muito bem. 60 graus. Vem aqui e completa o que ele queria, né? 60 graus. Achamos, então, o valor do x e o valor do y, certo? Sendo assim, meus queridos, já temos que x é 90 graus e y, claro, é 60 graus, ok? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Sim? Ótimo! Então, vamos para o próximo. E o próximo? O próximo ele é um desafio. Sabe por quê? Olha lá, o que tem ali. Caraca, tem fração. E se tem fração, eu preciso prestar muito mais atenção, ok? Porque é uma fração. Mas, veja bem, observe a figura. Eu tenho uma circunferência, o centro O, o raio OB, o raio OA, beleza? O ponto AP, ponto A, ponto B, ponto O, ponto P. 4 pontinhos na figura. O segmento, agora sim, AP, mede 4x mais 3. O segmento BP mede 5/3 de x mais 3. Só de aparecer essa bendita fração, eu sei que alguns já falaram, meu Deus, não vai dar certo. Essa fração aqui, vai sim, tá? Vai sim. Presta atenção. Determine, letra A medida x. Vou dar uma dica. Para determinar a medida x, eu preciso dizer alguma coisa de referência da figura, porque ele só pediu para observar. E o que tenho de elementos comuns ali? Nós temos o seguinte, AP e PB.
Percebam, eles deverão ser iguais, esses segmentos. Por quê? Ó, se eu puxar aqui, ó, tracejar uma cordinha, por exemplo, de B até A, vai dar uma reta bem certinha. Consequentemente, eu tenho a mesma distância desses dois segmentos. E para isso, você vai simplesmente dizer que AP é igual, ou deve ser igual, a BP. E aí, fica fácil. É só encontrar o valor de x na equação. Beleza? Então não perde tempo, pega o lápis, a borracha, o caderno e faz!
Ei, turma! Perde tempo não, já peguei o giz, ó. Quando eu pego o giz, sabe que tem que ter uma resolução. Então, voltando, observando a nossa figura, o segmento AP deve ser igual ao segmento BP. Lembrando que nós temos que o segmento AP é 4x mais 3. E o segmento BP é 5/3 de x mais 10, ok? Isso é muito importante. Cuidado com a observação e colocar um valor errado ali no meio, beleza? Muito importante. Então agora vem comigo para o quadro. Eu quero que você cite para mim, tá bom? Vamos lá. Como o professor não colocou aqui, eu vou dar uma olhada lá no slide, ok? Observe lá então. 5/3 de x, aliás, primeiro, PA. Segmento PA é igual ao segmento PB. Nesse caso, eu tenho lá embaixo, PA, 4x mais 3 tem que ser igual ao segmento PB. E o segmento PB é nada mais, nada menos que 5/3 de x mais 10. Então, 5/3 de x mais 10. Observe comigo agora nesse momento. Eu tenho aqui uma única fração. E nos outros, eu não possuo fração. Eu não tenho fração nenhuma. Na verdade, existe uma fração que está implícita aqui. 4x sobre 1, por exemplo. 3 sobre 1, 10 sobre 1. Está implícito. Mas não precisa colocar, porque 4 por 1 é 4. 3 por 1 é 3. 10 por 1 é 10. Pronto. Sendo assim, nós temos um único denominador comum. Aqui, não preciso fazer o MMC, tá? Não há necessidade. Desta forma, nós vamos colocar direto, ó. Denominador comum entre eles só pode ser o 3. E aqui, meus queridos, lembra, a regra é bem clara. Se existisse aqui um denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como não tem, você pode fazer direto. Observe. Se aqui não possui, o denominador comum é 3, você indica 3 vezes 4x mais 3. Acabou. Ok? E agora? Aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho 5/3 de x mais 10 e o denominador comum é 3. Onde já possuo 3? Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5x. 5x. Ou ainda, se você quiser, você pode apenas simplificar, porque ele possui o mesmo denominador. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 5 é 5, ok? 5x neste caso, tá bom? Mas, agora, não temos nenhum denominador diferente de 1, certo? Sendo assim, eu posso multiplicar direto, se eu quiser. Ó. 3 vezes 10, quanto eu tenho? 30. Pronto. Já utilizamos o denominador comum. Simplifica, simplifica, ok? E agora, vamos operacionar o cálculo. 3 vezes 4x, eu tenho quanto? 12x. Mais 3 vezes 3, eu tenho 9. Igual a 5x mais 30. E, ó, muito cuidado, tem gente que quer somar, tá? Não pode. X com x. Números sozinhos, inteiros, naturais, com eles, ok? Então, vamos colocar em evidência a incógnita x nesse momento. 12x, passo 5x para o primeiro membro da equação, menos 5x, é igual, quem já está lá, olha, 30. 30, mais 9, que estava no primeiro membro, vai para o segundo, menos 9. Pronto. E agora? Resolve. O que eu vou ter? Me ajuda. 12x menos 5x, exatamente isso que você falou, 7x. 30 menos 9, muito bem, 21. E agora, x é igual a 21. Olha, está multiplicando, passa dividindo por 7. E 21 dividido por 7, exatamente, x é 3. Muito bem. Por que 3? 3 vezes 7 é 21. Pronto. Letra A, resolvido com sucesso. Muito bem. Tiveram dificuldades? Sim ou não?
Viram como é fácil? A gente só precisa colocar, respectivamente, os segmentos em seus locais. Tá ok? Nesse exemplo. Vamos ver agora o exemplo de letra B. Então, só conferindo aqui, né? 3 centímetros. Então, x vale 3 centímetros. Agora, observe a letrinha B. Na letra B, ele fala assim, determine a medida do segmento PA. Ah, mas isso é fácil, professor. Eu sei que é. Olha, PA, AP, não é a mesma coisa? Então, eu vou ver. PA ou AP vale 4x mais 3. Se nós já sabemos o valor de x, qual é o valor de PA? Calcula aí, vai. Fala, meus amores! E aí, achou o valor do segmento PA ou AP? Achou ou não? Claro que você achou. Olha, se eu sei que o segmento é 4x mais 3, vem comigo. Qual é o segmento PA? Não sei, sabe sim. Ó, 4x mais 3. Qual era o valor de x? 3 centímetros. Vamos substituir então. No lugar de x, você vai colocar o que você encontrou de valor de x, que é 3. E aqui nós temos um produto, ó, quando está assim do ladinho e não tem sinal, ó, 4x, por exemplo, está só um do lado do outro, mas é um produto. Tudo bem? Então, muito cuidado, tá bom? 4 vezes 3 é 12. 12 mais 3. 12 mais 3 é quanto? Claro, 15 centímetros. O segmento AP ou PA tem 15 centímetros. Parabéns para vocês
que estão concluindo cada uma das atividades propostas com muito gás, muita garra, muita força. Show! Bom, vamos então agora à letrinha C desse exercício. E a letra C desse exercício vai pedir para mim e para você, adivinha o que, gente? Adivinha, olha só, o segmento PB. Você precisa calcular o segmento PB propriamente dito? Claro que não! Por que não? Porque lá na letra A, nós vimos que o segmento PB e PA, ou AP e BP, é igual, ou seja, o segmento daqui é igual ao segmento de cá. Consequentemente, se nós acabamos de encontrar que o segmento AP vale 15 centímetros, obviamente, o outro deverá valer quanto? Se é igual? Muito bem, 15 centímetros. Eu não vou nem deixar tempo para vocês calcularem esse, tá bom? Não vou deixar. Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá, anota aí. E o último desta aula, que é a letrinha D. Na letrinha D, vamos ter a seguinte proposta de desafio. O perímetro do quadrilátero PAOB, ok? Quadrilátero, 4 lados. Se o comprimento do raio é 7 centímetros. Então, a gente precisa determinar o perímetro, tá certo? Vamos determinar, então, o perímetro. Ah, professor, o que é mesmo? Perímetro é a soma dos seus lados. Isso mesmo, o perímetro é a soma dos seus lados. Vamos lá. Então, eu vou somar o lado AP mais o lado BP mais o raio, ok? Apenas isso. Vamos lá? Fazendo? Vai.
Ok, gente, observe, realizou o perímetro, era só somar. Vejam, vocês já possuem ali conosco o seguinte, PA é 15 centímetros, PB é 15 centímetros. Ele disse que o raio é 7 centímetros. O raio é o segmento OB, ou BO, é o segmento OA ou AO. É isso aí. Tem que ser 7 centímetros. Logo, meus amores, era só fazer até mesmo de cabeça. Isso aqui, ó. Olha lá. 15 mais 15 mais 7 mais 7. Perímetro é a soma dos seus lados. Ou seja, o perímetro nesse caso é 44 centímetros. Show! Show, 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 show. Ok, fechamos então este exercício, fechamos esse problema, esse desafio. Meus amores, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Oh, fala para mim. Bom, nesta aula nós vimos a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Através de cálculos, verificamos suas propriedades. Muito bem, foi exatamente isso que nós vimos. Através dos cálculos, nós vimos as suas propriedades. Então, meus queridos, neste momento, lembre-se, precisa dar uma revisada onde? Uma revisada lá no seu classroom, pedir auxílio se você precisar para o professor, tá? Da sua escola. E você também pode pedir dicas para nós aqui. Não tem problema nenhum, beleza? Gente, muitíssimo obrigado por estarem comigo mais um dia nesta missão. E juntos, logo, logo estaremos todos nas nossas escolas, tá certo? Ó, lava bem a mão, se protege aí em casa para não termos problemas com o Covid. Beleza, gente? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.